Olá, tudo bem? Eu sou Oswaldo Simonelli. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um tema extremamente relevante dentro do nosso direito médico, da relação do advogado com os médicos, com os hospitais. Mas antes de iniciar minha palestra propriamente dita, eu queria parabenizar a organização. Para mim é uma alegria muito grande participar desse congresso, Congresso Nacional de Saúde. Como é bom, né? Como é bom termos espaço suficiente, né, para falar desse nosso tema que nos é tão caro, tão querido, né? Então, registro aqui os agradecimentos a toda a organização do CONAS e reafirmo aqui que é uma honra muito grande para mim, um prazer enorme poder dividir um pouquinho das experiências e talvez aí do conhecimento adquirido ao longo dessa jornada. Eu sou advogado, sou especialista em direito médico, tenho pós-graduação em processo civil, direito público e sou mestre também em ciências da saúde. E há muitos anos já, sou advogado desde 1998, trabalho com direito médico desde o ano 2000, então tenho uma dedicação intensa, né, ao estudo dessa relação do direito, da advocacia com a área da saúde. E um dos pontos que sempre me preocupou e sempre me trouxe aí uma série de indagações é justamente a atividade administrativa da medicina. Claro que a relação médico-paciente é cada vez mais burocrática, cada vez mais jurídica, todos nós sabemos disso, mas há uma parcela da atuação profissional médica, né, que é eminentemente administrativa. E isso os bancos acadêmicos não preparam. Então, o médico, quando ele se forma, quando ele termina ali o seu curso, né, são longos 6 anos, mais de 7.200 horas de formação, é a graduação que tem mais horas, né, de formação, ele se depara com uma série de situações. A primeira delas é a constituição de uma pessoa jurídica, né. Hoje em dia, dificilmente um médico consegue entrar no mercado de trabalho, consegue exercer as suas funções, se ele não tiver uma pessoa jurídica. E ali começa a primeira atividade administrativa, burocrática da carreira dele. Assumir uma PJ, como a gente diz, né? E aí ele passa a ser responsável técnico por ela, tem o registro no Conselho de Medicina, não é? E a sua vida médica, digamos assim, começa a ser permeada por atividades administrativas. E desde o meu início, junto ao direito médico, eu comecei trabalhando com santas casas, hospitais filantrópicos. Essa sempre foi uma situação que me incomodou bastante, me trouxe muita inquietação, na medida em que eu via diariamente, né, dentro do ambiente hospitalar, diretores clínicos e técnicos que, de fato, não conseguiam compreender as suas reais obrigações, responsabilidades, deveres e direitos também. Tanto que no final dos anos 2008, 2009, creio que chegando já a 2010 provavelmente, portanto há mais de 10 anos atrás, eu cheguei a escrever um livro que hoje, como a gente brinca, tá fora de linha, né, tá fora de catálogo já, é um livro que ficou desatualizado, não tive tempo para atualizar, quem sabe agora até essa palestra me motiva a fazer isso, mas é o Manual do Médico Diretor. Então, eu escrevi esse livro justamente para tentar auxiliar médicos nessa árdua tarefa que é dirigir um corpo clínico, dirigir tecnicamente um ambiente hospitalar. E é isso que eu vou tentar passar hoje aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, nessa nossa palestra aqui. Quais são, hoje em dia, né, quais são as responsabilidades do médico diretor, seja na função de direção técnica, seja na função de diretoria clínica. E é isso que eu vou abrir com vocês aqui nesses próximos minutos que estaremos juntos. Então, obrigado por você estar assistindo, obrigado por estar aqui acompanhando e mais uma vez, parabéns à organização por trazer temas tão relevantes a médicos, estudantes de medicina e, por que não, meus colegas advogados, né, estudantes de direito que têm se interessado tanto por essa área, cada vez mais crescente, uma demanda, digamos assim, que é social, né? Advogados que conheçam a relação entre o médico, o paciente, os hospitais, é uma demanda crescente, é uma demanda que a sociedade
faz, né? É uma exigência da sociedade atual que tenhamos advogados que efetivamente conheçam dessa área. Então, vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês aqui os meus slides. Muito bem. Temos aqui, então, direitos e deveres dos diretores técnico e clínico. Vejam, a partir do momento que nós temos uma divisão, né, diretoria técnica e diretoria clínica, obviamente que há funções distintas. Funções essas que durante muito tempo se confundiram. Eram funções que se misturavam, eram funções que se imbricavam. E sempre acabou trazendo muito conflito, principalmente pela natureza de cada uma delas. Uma é eminentemente administrativa, com vínculo direto institucional, a direção técnica, e a outra ela tem uma natureza muito mais de organização do trabalho médico. Ela tem uma natureza de, primeiro que a gente vai ver pelas normas do próprio Conselho Federal de Medicina, é um cargo, portanto, eletivo, o diretor clínico, ele é eleito pelos próprios membros do corpo clínico, eles que escolhem quem irá representá-los, ele é o representante, é o grande representante do corpo clínico, certo? Então é importante a gente ter a diferenciação entre essas duas atividades, certo? E essa história começa lá atrás, eu gosto de fazer um breve histórico, porque é importante a gente compreender que essa história não começa hoje, né? Não é de hoje que há essa discussão e essa divisão de tarefas, que, como eu disse, por vezes acabavam até se confundindo entre si, né? Portaria Ministerial número 16, 13 de setembro de 1973. Olhem só que interessante. Aqui, deixa eu ver, tá aqui. Nessa portaria ministerial, dizia: o diretor clínico é o antigo chefe do corpo clínico. Então, esse trabalho, né, que foi realizado pelo Ministério da Saúde, portanto, essa portaria culminou, né, numa espécie de manual, né, chamado Terminologia Hospitalar e Normas de Administração e Controle do Hospital. Essa portaria, portanto, ela dizia: olha, o diretor clínico é o antigo chefe do corpo clínico, né? Então, vejam só que denominação interessante. Transformaram aquele que seria o chefe do corpo clínico, né, o chefe do corpo clínico aqui, né, aquele que era conhecido como chefe do corpo clínico, passou a ser, então, o diretor clínico. Essa é a denominação principal, digamos assim. Portanto, quando vislumbramos sobre direção clínica, né, imediatamente vinculamos a chefia do corpo clínico. E a resolução, a 1342 de 91, já revogada, né, hoje está em vigor a 2147 do Conselho Federal de Medicina, porque quem acaba regulamentando isso é o Conselho Federal de Medicina, dizia: considerando que ao diretor clínico compete a supervisão da prática médica realizada na instituição. Portanto, aqui temos características muito claras com relação ao diretor clínico. Ele é o responsável pela prática médica da instituição. E por tal razão, obviamente, é que ele é eleito pelos próprios membros do corpo clínico. Ele assume a direção clínica indicado, eleito, né? Uma indicação por votação, através de um processo eleitoral interno. Diferente do que ocorre com o diretor técnico. Esse é indicado, mas a gente vai chegar lá. Em 1975, vem aqui uma resolução do Conselho Federal de Medicina que acaba trazendo até uma certa confusão um pouco maior, né? A resolução 672 de 75, no seu item, o artigo 11, né, não havia essa denominação expressa, dizia: compreende-se como diretor técnico, comumente designado diretor clínico nos hospitais, o médico que tem sob seu controle todo o trabalho profissional de medicina da instituição, sendo o principal responsável, quer isoladamente, quer em conjunto com outros colegas, pelos aspectos éticos, normativos, fiscalizadores e executivos da assistência. Então vejam que o próprio Conselho Federal de Medicina, em 1975, confundiu as denominações,
né? O diretor clínico era o antigo chefe. Nós vimos aqui a portaria do Ministério da Saúde, 73, é o antigo chefe do corpo clínico. Vem o Conselho Federal e diz, olha, aquele, né, que é chamado diretor clínico, na verdade é o diretor técnico. E acaba, e a gente vai ver por que isso, mas acaba colocando sob o diretor técnico, né, sob o diretor técnico, uma carga de responsabilidade muito grande, porque ele acaba, de certa maneira, abarcando também as funções do diretor clínico. Ele acaba ficando, nesse momento, né, em 75, estamos lá atrás ainda na história, ele acaba assumindo uma responsabilidade que era, portanto, digamos assim, compartilhada com o diretor clínico. Em 91 vem a resolução 342, como eu disse, já revogada, né, atualmente é a 2147, deixa eu tirar aqui que ficou torto, vamos lá, que dizia o seguinte, considerando que ao diretor técnico compete assegurar condições adequadas de trabalho e os meios imprescindíveis ao exercício de uma boa prática médica, zelando ao mesmo tempo pelo fiel cumprimento dos princípios éticos. Então, em 91, na resolução 342, é que começamos a ter uma divisão mais clara das funções do diretor clínico e técnico. O diretor clínico, portanto, passa a supervisionar a prática médica realizada na instituição. Ponto. O diretor técnico recebe a competência de assegurar condições adequadas de trabalho, os meios imprescindíveis do exercício de uma boa prática médica, zelando ao mesmo tempo pelo fiel cumprimento dos princípios éticos. Então, ele assume uma responsabilidade maior do que a do diretor técnico e que não poderia ser diferente na medida em que ele é contratado pela instituição para realizar essa atividade. Ele é o que nós chamamos de confiança da administração hospitalar. O fato é que desde 1932, em um decreto federal que, pasmem, ainda está em vigor. O decreto federal 2931 de 1932, que regula e fiscaliza o exercício da medicina. Vejam, a essa época, 1932, nós não tínhamos conselho de fiscalização de medicina. Não havia. O conselho foi criado em 1957, pela Lei 3268. Portanto, à época, 1932, o controle da medicina, a fiscalização da medicina, não só da medicina, da odonto, medicina veterinária, farmacêutico, parteira, enfermeira, eram as profissões da saúde no Brasil, né? Todas essas profissões eram fiscalizadas, controladas, regulamentadas por esse decreto federal. Quando eu digo que ele ainda está em vigor, é porque há sim decisões judiciais que reconhecem a sua validade até hoje. Em parte, obviamente, ele foi revogado, principalmente com relação à fiscalização quanto ao exercício dessas profissões, porque cada uma dessas profissões, com exceção da parteira, que é uma profissão que não foi regulamentada, né? Todas as demais profissões foram regulamentadas e têm os seus próprios conselhos de classe. Portanto, no que tange a fiscalização dessas profissões regulamentadas, o decreto acabou sendo revogado, ainda que tacitamente, como a gente diz, né? Não há uma revogação expressa, mas ele fica incompatível, digamos assim, com as normas que fiscalizam todas essas profissões. E o artigo 28 do Decreto Federal, portanto, 20.931 de 1932, diz: nenhum estabelecimento de hospitalização ou de assistência médica, pública ou privada, poderá funcionar em qualquer ponto do território nacional sem ter um diretor técnico e principal responsável, habilitado para o exercício da medicina nos termos do Regulamento Sanitário Federal. Portanto, estabelecimentos voltados ao atendimento hospitalar, assistência médica, desde 1932, exigem a presença de um diretor técnico e, olha o termo do decreto-lei, principal responsável. Certo? Então, o diretor técnico passa a ser o principal responsável perante os órgãos de fiscalização. Ele passa a ser o principal responsável pelas condições de atendimento nos hospitais e na assistência médica. No requerimento de licença para seu funcionamento, deverá o
diretor técnico do estabelecimento enviar à autoridade sanitária competente a relação dos profissionais que nele trabalham, comunicando-lhe as alterações que forem ocorrendo no seu quadro. Isso é assim até os dias atuais, na medida em que quem registra as empresas médicas atualmente é o Conselho Regional de Medicina. Portanto, sempre que uma empresa médica, um hospital, uma clínica, qualquer ambiente em que há uma assistência médica, sempre que vai ter início, né, as atividades, o diretor técnico é que deve levar a registro. Ele assina o termo de registro. Nesse termo de registro tem que ter lá o corpo clínico do hospital, quais as especialidades, o que é realizado lá. E a qualquer alteração, isso deve ser encaminhado para o conselho. A qualquer alteração deve ser encaminhado. Ele é o responsável perante o Conselho de Medicina, portanto, com relação àquela empresa médica, aquele hospital. Muito bem. O artigo 29 diz que o diretor técnico deverá facultar à autoridade sanitária livre inspeção do estabelecimento sob sua direção, determinando o seu fechamento quando assim o exigir a autoridade sanitária por motivo de conveniência pública ou de aplicação de penalidades, dado imposta por infração tal regulamento sanitário. Parágrafo 1º, o diretor técnico que requerer à autoridade sanitária competente licença para abertura dos estabelecimentos citados, deverá pedir baixa de sua responsabilidade sempre que se afastar da direção. Essa é uma regra que existe até hoje. Até hoje essa regra está em vigor. Essa regra, o Conselho Federal de Medicina continua regulamentando isso, no sentido de que... cadê? Está aqui. Na medida em que, cada vez que o diretor técnico se afasta do cargo, ele deve comunicar imediatamente o Conselho de Medicina para baixa de sua responsabilidade. A gente vai ver exatamente como é que está a regra hoje, eu não vou ficar falando em cima da regra 32, mas é, obviamente, uma regra que permanece em vigor até hoje. Outra resolução extremamente importante do Conselho Federal de Medicina a respeito da responsabilidade técnica é a 1980/11. A 1980/11, ela trata especificamente do registro das empresas médicas no Conselho. Diz o seu artigo 9º, o diretor técnico responde eticamente por todas as informações prestadas perante os Conselhos Federal e Regionais de Medicina. Olha aqui, grande responsabilidade que o artigo 9 impõe ao diretor técnico. Ele é o responsável eticamente por todas as informações relacionadas à pessoa jurídica, além das suas pessoais, claro, mas principalmente por conta da responsabilidade perante a pessoa jurídica, né? Ele é responsável eticamente por todas as informações prestadas perante os conselhos de medicina. Então, ele assume essa responsabilidade. E aqui, invariavelmente, quando há algum problema com relação à estrutura do hospital, ele é chamado para responder do seu ponto de vista ético, certo? Aqui, o artigo 10 diz que a responsabilidade técnica médica, de que trata o artigo 9º, cessará quando o Conselho Regional de Medicina tomar conhecimento do afastamento do médico responsável técnico mediante sua própria comunicação escrita. Artigo 11 diz: a empresa, instituição, entidade ou estabelecimento promoverá a substituição do diretor técnico clínico no prazo de 24 horas. Ao médico responsável, técnico integrante do corpo societário de empresa, é permitido requerer baixa da responsabilidade técnica por requerimento próprio, informando o nome, número e CRM de seu substituto naquela função. Então vejam, essa resolução a respeito do registro de empresa, ela é muito clara no sentido de que, quando o médico se afasta do cargo de direção técnica, ele deve imediatamente comunicar ao conselho. E a empresa vai ter 24 horas para fazer a sua substituição. Então, duas informações importantes. Primeiro, não é um médico que deve providenciar o seu substituto. Muitas vezes há essa atribuição de responsabilidade no sentido, não, você está se afastando, você deve apresentar o seu substituto. Não é isso. Ele tem o direito de se afastar a hora que ele quiser. E a empresa tem 24 horas para nomear um substituto. Às vezes isso não acontece em 24 horas, fica ali no campo da irregularidade administrativa, mas o fato é que a empresa não pode permanecer sem direção técnica. Se acontecer uma fiscalização, isso pode chegar até ao fechamento ou uma interdição do estabelecimento pela ausência de diretor técnico, desde 1932 que essa obrigação existe.
Vamos lá. E o médico, obviamente, deve imediatamente comunicar. Eu digo que ele deve comunicar imediatamente, a gente vai ver isso na resolução própria, também tem essa regra da resolução que trata da responsabilidade dos diretores técnicos e clínicos, mas principalmente porque eu já vi vários processos éticos e sindicâncias que recaem sobre médicos que não eram mais os responsáveis à época dos fatos. Isso acontece muito. O médico se afasta da direção técnica, se afasta da direção clínica e não pede a respectiva baixa. Isso faz com que ele continue, permaneça responsável perante o conselho. E aí, ele acaba sendo chamado para responder uma sindicância, ele acaba sendo chamado para responder um processo, já não sendo mais o responsável por isso. Vamos lá. Seguindo. Código de ética médica também tem algumas previsões específicas. O Código de ética médica, ele tem algumas divisões em princípios, direitos, deveres e tal. Há um capítulo que são chamados, onde constam as chamadas normas disseológicas, são os direitos do médico, certo? E um dos direitos do médico é recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos profissionais, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará com justificativa e maior brevidade sua decisão ao diretor técnico, ao Conselho Regional de Medicina e à Comissão de Ética da instituição, quando houver. Mas obviamente que a obrigação primária disso compete a quem? Ao nosso diretor técnico. Compete a ele, porque estamos falando de condições para o exercício da medicina. Portanto, a competência recai sobre o diretor técnico. Ele é que deve ele é que é o responsável direto por manter uma estrutura apta, né, ao exercício da medicina. E aí, quando vamos à parte chamada deontológica, né, ou seja, as normas proibitivas do Código de Ética, onde estão efetivamente as condutas proibitivas, vemos ali que é vedado ao médico deixar de comparecer ao plantão em horário pré-estabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento. Vem o parágrafo único do artigo 9º. Na ausência de médico plantonista substituto, a direção técnica do estabelecimento de saúde deve providenciar a substituição. A direção técnica do estabelecimento deve providenciar. Portanto, essa era uma discussão relativamente antiga até, porque o entendimento era no sentido de que direção técnica não era responsável por plantonistas. Direção técnica é responsável pelas condições de trabalho. Escala de plantão sempre foi uma responsabilidade do diretor clínico. Hoje, até por conta dessa previsão que já veio no Código de Ética há algum tempo, hoje isso fica mais claro pela própria resolução das responsabilidades, como a gente vai poder ver daqui a pouquinho. Vejam no artigo 19, é vedado ao médico, né, deixar de assegurar quando investido em cargo ou função de direção os direitos dos médicos e as demais condições adequadas para o desempenho ético profissional da medicina. 47. Usar de sua posição hierárquica para impedir, por motivo de crença religiosa, convicção filosófica, política, interesse econômico, qualquer outro, que as instalações e os demais recursos da instituição sob sua direção sejam utilizados por outros médicos da sua profissão, particularmente se forem os únicos existentes no local. Aqui há uma previsão ampla, cargo ou função de direção. E aqui, obviamente, nós temos a responsabilidade de ambos, tanto diretor técnico quanto diretor clínico. 67. É vedado ao médico deixar de manter a integridade do pagamento e permitir descontos ou retenção de honorários, salvo os previstos em lei, quando em função de direção ou chefia. Portanto, quando há alguma retenção de honorários, quando há um desconto nos honorários,
exceto, obviamente, aqueles previstos em lei, o médico diretor ele é responsável por isso também. Mas ele é responsável em que sentido? Ele é obrigado a pagar do bolso dele? Não. Ele, obviamente, não pode pecar, e esse é o maior pecado dos diretores médicos. É o maior pecado. Notem aí. O maior pecado dos diretores médicos é o pecado da omissão. Ele jamais pode ser omisso. Quando diante de uma situação que implica em violação ao código de ética, que implica em diminuição das condições de trabalho, ele deve imediatamente comunicar o conselho. Ele deve imediatamente comunicar os seus superiores. Ele não pode jamais pecar pela omissão. Maioria dos casos em que há responsabilização ética de médicos diretores, por detrás de alguma conduta, na verdade, há uma omissão, há uma falta de ação por parte deles que leva à existência de problemas dentro da instituição e que no momento em que há, digamos assim, uma responsabilidade a ser chamada, obviamente que eles são os técnicos. Então veja, a direção administrativa, a chamada direção leiga do hospital, ela contrata um profissional que é da sua confiança, que é médico, para assumir o cargo de direção médica. Quando algo de errado acontece no ambiente hospitalar, quem vai ser chamado à responsabilidade? Aquele que detém o conhecimento técnico. Invariavelmente, é isso que acontece. Veja, até a questão de anúncios, né? O artigo 17, deixar de incluir em anúncios profissionais de qualquer ordem, tal, seu nome, CRM, tal, parágrafo único. Nos anúncios de estabelecimentos de saúde, devem constar o nome de registro no Conselho Regional do diretor técnico. Ou seja, quando vai acontecer uma propaganda que envolva uma clínica, um hospital, há que se ter a indicação do respectivo diretor técnico. Quem é o diretor técnico? Qual é o seu número de CRM? Quem é o responsável por aquele estabelecimento? Certo? Vamos seguindo, vamos seguindo. Esse é um assunto muito interessante e que vale sempre o debate, como eu falei com você no início, né? Na medida em que há uma grande dificuldade de compreensão por parte dos médicos, como eles não são formados para isso, eles não são preparados para isso. E é muito importante que os próprios conselhos de medicina façam treinamentos com os diretores técnicos e clínicos, façam capacitação com esses profissionais, para que eles compreendam a importância, a relevância, a magnitude dos seus cargos dentro do ambiente hospitalar. E aí chegamos finalmente à resolução 2147 de 2016 do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução que atualmente regulamenta a atuação desses dois diretores médicos. Artigo 2º, diretor técnico, nos termos da lei, é o responsável perante os conselhos regionais de medicina, autoridades sanitárias, Ministério Público, Judiciário e demais autoridades pelos aspectos formais do funcionamento do estabelecimento assistencial que represente. O artigo 4º, por sua vez, diz que o diretor clínico é o representante do corpo clínico do estabelecimento assistencial perante o corpo diretivo da instituição, notificando ao diretor técnico, sempre que for necessário, ao fiel cumprimento de suas atribuições. Então vejam que aqui a resolução, agora, né, de maneira bastante clara, né, deixa bem evidente quais são as características e responsabilidades de cada cargo. O diretor técnico, portanto, é o responsável, né, pelos aspectos formais do funcionamento do estabelecimento assistencial. Tá? Os aspectos formais, aspectos técnicos, imagine que chega uma fiscalização lá e se verifica que há uma série de equipamentos não funcionando, ou há alguns problemas, né, na relação dos médicos com a instituição, tal. Do seu ponto de vista técnico, ok? Técnico. Falta material, tal. De novo, ele é que tem que comprar isso do bolso dele? Evidentemente que não é essa a obrigação dele. Mas ele não pode pecar jamais pela omissão. Esse é o ponto, tá? Então, normalmente há uma fiscalização, o diretor técnico é chamado para acompanhar essa fiscalização, ele é notificado do relatório dessa fiscalização, e se isso for virar, de repente, uma sindicância ética, que pode acontecer, pode até chegar numa interdição ética, né, do ambiente, então o conselho pode determinar que ali
não há condições ao exercício da medicina, ele é chamado nessa sindicância, eventualmente no processo ético. E ele vai ter que provar o quê? Ele vai ter que provar que ele não foi omisso, que ele fez tudo que estava ao seu alcance perante a direção leiga, perante a administração do hospital, para que não houvesse situações de desassistência por falta de equipamentos, por falta de insumos hospitalares, etc. Certo? E ao diretor clínico, por sua vez, compete estabelecer essa ponte entre o próprio corpo clínico e a direção técnica e a direção administrativa do hospital. Ele é, portanto, o representante do corpo clínico. Ele é aquele que representa a vontade dos médicos perante a instituição. Muito bem. Falando um pouquinho agora do diretor técnico nessa atual configuração da resolução, o artigo 2º, que já foi mencionado acima, né, no seu parágrafo 1º, diz que o provisionamento do cargo ou função de diretor técnico se dará por designação da administração pública ou nas entidades privadas de qualquer natureza por seu corpo societário ou mesa diretora. É a contratação, é a designação, é a indicação, é um cargo de confiança da administração. Nos impedimentos do diretor médico, do diretor técnico, a administração deverá designar substituto médico imediatamente enquanto durar o impedimento. Ou seja, segue aquela máxima do Decreto-Lei de 1932, não pode funcionar sem direção técnica. O estabelecimento de saúde não pode funcionar sem um diretor médico que responda pela instituição. Não pode jamais acontecer isso. E aí vem os deveres do diretor técnico. E aqui eu pensei, obviamente, alguns, certo? Aqui, aqueles que eu julgo, de certa maneira, mais relevantes, mais importantes, mais óbvio, né? Não dispensa jamais a leitura da própria resolução para compreender em detalhes, né, as responsabilidades e os deveres. Mas aqui temos aqueles que são mais, eu não diria nem mais importantes, mas são mais comuns no dia a dia das instituições, certo? Então, inciso 2, né, parágrafo 3º do mesmo, a gente está falando do artigo 2º, são deveres do diretor técnico assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica, visando ao melhor desempenho do corpo clínico e dos demais profissionais de saúde em benefício da população, sendo responsável, olha só, sendo responsável por faltas éticas decorrentes de deficiências materiais, instrumentais e técnicas da instituição. Olha o tamanho da responsabilidade. Imaginem que, num determinado momento, um médico comete uma falta ética, ou seja, deixa de fazer o melhor para o seu paciente, em razão de não ter ali um equipamento necessário funcionando. O equipamento que existe está quebrado, ele não consegue fazer um exame complementar, ele não consegue fazer um diagnóstico, ele não consegue fechar um diagnóstico para poder propor, né, qual é a terapêutica indicada naquele caso. Vejam que a resolução atribui ao responsável técnico a responsabilidade por faltas éticas, decorrentes de deficiências materiais, instrumentais e técnicas da instituição. É forte essa responsabilidade, é grande essa responsabilidade. Vamos lá. Então aqui de novo, quer dizer, vale o que eu mencionei para vocês. Ele não pode jamais pecar por omissão. Se ele está lá para responder tecnicamente pelo ambiente médico, pelo ambiente assistencial, ele não pode ser omisso. Ele não pode deixar de levar até a direção e, eventualmente, até ao próprio Conselho de Medicina as situações que estão impedindo o pleno exercício ético da profissão. Ele não pode ser omisso. Certificar-se da regular habilitação dos médicos perante o Conselho de Medicina, bem como sua qualificação como especialista, exigindo a apresentação formal dos documentos, cujas cópias devem constar da pasta funcional do médico perante o setor responsável, aplicando-se essa mesma regra aos demais profissionais da área da saúde que atuam na instituição. Muito bem. Quanto aos demais profissionais da saúde que atuam na instituição, há, digamos assim, a meu ver, um excesso da resolução. Ele não pode ser responsável pelos enfermeiros que atuam, sob o ponto de vista administrativo, né? Dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, né? É difícil ele ter essa responsabilidade. Mas, diretamente com relação aos médicos, há uma preocupação grande
que é o exercício ilegal da medicina. Médicos que atuam na instituição sem ter o respectivo registro. Médicos que se apresentam como especialistas sem ter o devido registro de qualificação de especialista junto ao Conselho de Medicina. Então, claro, ele precisa ficar ali no dia a dia olhando essa documentação. Ele pode até transferir essa responsabilidade para um eventual departamento de recursos humanos, mas lembrando que, perante o Conselho, essa delegação, digamos assim, não funciona. É uma delegação interna, administrativa, mas uma eventual falha nessa verificação, ele é o responsável. Portanto, pelo menos quanto aos médicos, por mais que haja um fluxo interno na instituição, principalmente instituições grandes, né? Por mais que haja esse fluxo interno, é importante que passe pelo diretor técnico ou alguém de sua confiança, alguém direto ali da sua confiança, para que seja feita a conferência de toda essa documentação. Já vi casos graves de médicos falsos trabalhando em hospitais, e isso traz uma implicação muito grande. À época não era nem essa resolução, então, portanto, eram chamados diretores clínicos e o técnico também para responder sobre isso. Atualmente, pela resolução, a responsabilidade é direta do diretor clínico. Então, muita atenção com relação à documentação dos médicos que transitam e atuam na instituição. Mesmo aqueles médicos que são cadastrados, porque toda instituição tem o seu próprio corpo clínico, mas a regra ética permite ao médico internar e assistir seus pacientes em qualquer instituição, respeitadas, obviamente, as normas técnicas da instituição. Então, há instituições que realizam o cadastro desse médico. Não é indicado que qualquer médico entre no hospital a qualquer momento para internar e assistir seus pacientes. Isso não pode ser um impedimento, digamos assim. A instituição não pode barrar. Mas a instituição tem o dever de fiscalizar, de certa maneira, os profissionais que estão entrando no seu ambiente. Então, nada mais justo e correto que seja feito um cadastro. Então, são médicos que não pertencem ao corpo clínico, que não irão sequer receber honorários através do hospital. Geralmente, esses casos são médicos particulares dos próprios pacientes. Então, os pacientes é que vão arcar com essa remuneração. Então, nesse momento, é importante que esse cadastro desses médicos passe também pelo crivo do diretor técnico, que vai checar, vai conferir, vai até questionar, se for o caso, ao Conselho de Medicina para que confirme a inscrição daquele profissional. Os conselhos podem fazer isso e devem fazer isso sempre que solicitados pelo diretor técnico da instituição. Então não há problema algum que seja feito esse cadastro quanto aos médicos externos, né, ao corpo clínico, mas esse cadastro sempre, os médicos que estão ali dentro daquela instituição, eles estão sob responsabilidade do diretor técnico. Eles estão sob o olhar do diretor técnico e não podem, sob esses aspectos, obviamente, não sob o aspecto da prática médica. Isso é individual, personalíssima. O erro que o médico comete não transfere para o diretor técnico, exceto naquelas questões, por exemplo, de falhas, né? Falhas técnicas da instituição. Mas o erro procedimental, ele não é transferido ao diretor técnico. Agora, imagine que dentro da instituição o médico vai lá para internar um paciente e esse profissional não é, na verdade, um médico, não é nenhum profissional, né? Então, a responsabilidade do diretor técnico é grande sobre esse aspecto. Ele tem que manter um controle rígido sobre os médicos, sobre o aspecto cadastral, né? De habilitação para o exercício da medicina, ele tem que manter um controle rígido. E aqui vem o que seria, digamos assim, uma grande novidade e modificação nas atribuições do diretor técnico com relação às resoluções anteriores, não ao código de ética, mas às resoluções anteriores que regulamentavam essa questão. Organizar a escala de plantonistas, zelando para que não haja lacunas durante as 24 horas de funcionamento da instituição, de acordo com o regramento da resolução 2056. Essa resolução 2050, bom, portanto, temos duas questões importantes aqui. A primeira é organizar a escala de plantonistas, tá? Então, aqui o médico não, o diretor técnico, né, não pode se furtar a essa responsabilidade de organizar a escala de plantonistas, tá?
ele não pode fugir a essa responsabilidade, ele não pode fugir à demanda que lhe é passada, sob o ponto de vista de zelar para que não haja lacunas de plantonistas durante as 24 horas de funcionamento da instituição. O segundo ponto é a Resolução 2056. A Resolução 2056 é uma das mais importantes para o diretor técnico ler. Ela tem que estar embaixo do braço dele, que é a resolução da fiscalização. A resolução que regulamenta a fiscalização dentro do ambiente médico hospitalar. Então, essa resolução tem, inclusive, regras a respeito dos diretores técnicos também, mas uma regra, digamos assim, relativamente repetitiva, né, com relação ao que a gente está vendo aqui, mas voltada à responsabilidade dele perante a fiscalização. Né? Ele é o responsável perante a fiscalização. Tanto que no seu... Deixa eu ver se eu consigo só aumentar um pouquinho aqui, que eu abri, mas ficou pequeno. Peraí, aqui. Tanto que nessa resolução 2056, no seu artigo 17, diz que o diretor técnico é o fiador das condições mínimas para a segurança dos atos privativos dos médicos. O diretor técnico médico obriga-se, deixa eu ver se está aparecendo aqui, tá, deixa eu colocar maior, vamos lá. Obriga-se a informar ao CRM com cópia para os administradores da instituição sempre que faltarem as condições necessárias para a boa prática médica. É o pecar pela omissão, ele não pode, jamais. Ele tem que agir. Em até 15 dias úteis, o CRM fará a inspeção para averiguar as irregularidades apontadas, produzindo um relatório conclusivo. Certo? Então vejam, ele tem essa obrigação direta, perante o Conselho de Medicina, no sentido de acionar a fiscalização do Conselho para que, em sendo detectadas irregularidades, o Conselho possa agir e proteger tanto os médicos quanto a população, os pacientes. Seguindo aqui, tomar providências para solucionar a ausência de plantonistas. É uma regra também relativamente repetitiva, mas aqui vale o destaque quando, por exemplo, um médico precisa se ausentar do plantão. Segundo a regra ética da própria 2056, enfim, o médico ele tem o direito de se ausentar ao plantão quando houver justo motivo. E esse justo motivo deve ser comunicado a quem? Ao diretor técnico. É a ele que deve ser comunicado. E quem deve providenciar o substituto? O diretor técnico, portanto. Ele também tem por obrigação assegurar que os médicos que prestam serviço no estabelecimento, independentemente de seu vínculo, obedeçam ao disposto no regimento interno da instituição. As instituições maiores, principalmente, elas têm os seus estatutos, seus regimentos. Isso não se confunde com o regimento interno do corpo clínico, que eu vou falar logo a seguir. Mas ele deve fazer com que os médicos cumpram o regimento administrativo, certo? E, por fim, não contratar médicos formados no exterior sem registro nos conselhos de medicina. Essa é uma responsabilidade ética extremamente importante nos dias atuais, na medida em que nós temos uma quantidade de médicos ou de alunos de medicina que estão se formando no exterior, voltam para o Brasil e, pelo atual sistema, devem realizar o Revalida. E aqui é uma análise fria. A gente sabe que há uma série de críticas com relação ao Revalida que não cabe nesse momento, não é esse o ponto. A regra ética é clara. O diretor técnico não pode contratar médicos sem registro, né, formados no exterior, sem registro nos conselhos de medicina, tá bom? Muita cautela com relação a isso para os diretores técnicos. E o diretor clínico, passando agora... e tem uma outra função importante que não citei aqui, mas é garantir e zelar o pleno funcionamento das comissões de ética médica. No ambiente hospitalar, em que há um número mais de 30 médicos, se não me falha a memória, é obrigatório ter uma comissão de ética médica. E a comissão de ética médica, ela é como se fosse um braço do conselho dentro da instituição. Ela deve ter autonomia plena para exercer suas atividades, para fiscalizar a atividade médica dentro da instituição, para realizar até sindicâncias prévias dentro da instituição. Agora, não adianta uma comissão de ética que não tem autonomia para atuar, que sofre pressões da administração por determinados resultados, digamos assim. O diretor técnico é o que tem a competência para assegurar que essa comissão de ética funcione de maneira plena e autônoma,
certo? Por quê? Porque ele é o diretor médico indicado pela instituição. Então, ele tem que fazer essa função, digamos assim, de proteção da comissão de ética médica. Diretor clínico. O artigo 4º, que traz o conceito, já falei acima, né? O diretor clínico, portanto, é o responsável pela assistência médica, coordenação e supervisão dos serviços médicos na instituição, sendo obrigatoriamente eleito pelo corpo clínico. Essa é uma grande discussão que há ainda em alguns hospitais, que não querem assumir essa questão do seu ponto de vista eleitoral, querem indicar os diretores clínicos, mas a regra ética aqui é clara, até porque, como disse, muitas destas instituições que acabam entendendo pela indicação do diretor clínico, confundem as atribuições do diretor clínico, justamente com as do diretor técnico. Com essa resolução de 2016, ficou bem mais clara a situação. Ficou bem mais clara. Fica nítido, portanto, que o diretor clínico, ele é o principal supervisor do corpo clínico, ponto. Vamos às competências do diretor clínico. Assegurar que todo paciente internado na instituição tem um médico assistente, certo? Todo paciente internado tem um médico responsável por ele dentro da instituição. Essa é uma competência do diretor clínico. Quem é o médico assistente daquele paciente? Tem que ter alguém designado. Exigir dos médicos assistentes ao menos uma evolução e prescrição diária de seus pacientes assentada no prontuário. Organizar os prontuários dos pacientes de acordo com o que determina as resoluções 1638/2002, que é a resolução mãe, digamos assim, dos prontuários, que traz inclusive a definição de prontuário, e a 2056, que é da fiscalização, e óbvio, que também trata dos prontuários, que os prontuários também são objeto de fiscalização pelos conselhos. Exigir dos médicos plantonistas hospitalares, quando chamados a atender pacientes na instituição, o assentamento no prontuário de suas intervenções médicas com as respectivas evoluções, ou seja, exigir que eles preencham o prontuário de maneira correta, né? Disponibilizar livro ou meio digital, enfim, para registro de ocorrência aos médicos plantonistas. O diretor clínico tem que saber as ocorrências do plantão, né? Aquilo que eventualmente saiu do contexto, aquilo que eventualmente houve de diferente, de não esperado, digamos assim, durante o plantão, né? Tem que ter um livro, o famoso livro de ocorrências. E determinar que, excepcionalmente, as necessidades imperiosas, com risco de morte, que possam caracterizar a missão de socorro, os médicos plantonistas de UTIs e dos serviços hospitalares de urgência e emergência médica não sejam deslocados para fazer atendimento fora de seus setores. Veja, é questão relacionada à organização do corpo clínico. A organização das atividades, ele trabalha em conjunto com os chefes das especialidades. Toda especialidade tem um chefe, né, na instituição. Então tem o chefe da pediatria, chefe da ginecologia, o chefe da cardiologia. Ele é o elo de ligação entre todos esses e a direção técnica da instituição, e está sob a responsabilidade de organizar o serviço, exceto, obviamente, com relação ao quadro de plantonistas, que era uma atribuição antiga do diretor clínico, e agora, de maneira bem direta e clara, foi substituída, né, pela função do diretor técnico. Portanto, cada vez mais, a gente tem de maneira clara, né, aqui as atribuições do próprio diretor clínico. E aqui, na verdade, no artigo 5º, a gente tem as competências. Depois, mais adiante, a gente tem, o que são chamadas aqui de funções, né, do diretor clínico. Então, dirigir e coordenar o corpo clínico da instituição, certo? Supervisionar a execução das atividades de assistência médica. Lembra que eu mencionei com vocês, né? Zelar pelo fiel cumprimento do regimento interno do corpo clínico da instituição. Lá em cima, o diretor técnico zela pelo regimento interno da instituição. O corpo clínico, pela resolução 1481 de 97, 1481 de 97 do CFM, é obrigado a ter um regimento interno que disciplina as regras, o dia a dia, inclusive o próprio processo eleitoral do diretor clínico normalmente vem pelo regimento interno do corpo clínico. E cabe ao diretor clínico fazer com que esse regimento interno seja cumprido. Supervisionar a efetiva realização do ato médico, da compatibilidade dos recursos disponíveis, da garantia das prerrogativas do profissional médico, garantia de assistência disponível aos pacientes. Veja, é relacionado a uma questão, a sua atividade, eminentemente assistencial, né? Atestar a realização de atos médicos praticados pelo corpo clínico, pelo hospital, sempre que necessário. Há casos em que
exige-se, né, antigamente exigia, por exemplo, a IH, né, a autorização de internação hospitalar, era obrigatório ter a assinatura do corpo clínico, do diretor clínico. Então, o médico solicitava a internação, mas ainda é assim nos hospitais, né? Ainda se segue muito essa regra. Tem que ter a assinatura de um diretor médico, mas comumente quem assina isso é o diretor clínico da instituição. E recepcionar e assegurar aos estagiários, acadêmicos e médicos e residentes, né, condições de exercer suas atividades com os melhores meios de aprendizagem, com a responsabilidade de exigir a sua supervisão. Por fim, o artigo 9 da resolução fala da titulação para o exercício do cargo de direção técnica. Essa é uma novidade da resolução. Já havia uma resolução esparsa, digamos assim, do Conselho Federal, foi incorporada até, seu ponto de vista, das responsabilidades do diretor técnico. Ou seja, será exigida para o exercício do cargo ou função de diretor clínico ou técnico de serviços especializados, tá em grifo aqui, a titulação e especialidade médica correspondente. Portanto, uma clínica especializada em ortopedia, o seu diretor técnico deve ser um ortopedista. Ele tem que ter o seu título registrado no conselho, tá? Os supervisores, chefes também de departamentos também devem ter o título e tal, mas nos estabelecimentos assistenciais médicos não especializados, né, ou seja, atendimento clínico geral, basta o título de graduação em medicina para assumir a direção técnica ou direção clínica, certo? Então, tanto o diretor clínico quanto o diretor técnico, nos serviços assistenciais que sejam especializados, eles devem ter o título relacionado à especialidade médica correspondente. Nos estabelecimentos não especializados, basta o título de graduação em medicina, certo? Então, essa é uma regra que deve ser observada e, claro, né, como eu mencionei já na resolução do registro de empresa, houve aqui uma repetição da norma com relação ao afastamento. Em caso de afastamento ou substituição do diretor técnico ou do clínico em caráter definitivo, aquele que deixa o cargo tem o dever de imediatamente comunicar tal fato por escrito e sob protocolo ao CRM. A substituição, e aqui ele fala que a substituição deve ocorrer imediatamente, a resolução de registro de empresa fala em 24 horas, vamos considerar aí o imediatamente com um prazo máximo de até 24 horas para que haja essa substituição. Não houve uma revogação expressa daquela resolução, não acho que esse caráter imediato possa substituir ou tacitamente revogar as 24 horas. 24 horas é um prazo mínimo, digamos assim, para que haja, né, uma mobilização interna da instituição para poder realizar a substituição. E, claro, direção técnica, direção clínica, o exercício é presencial, tá? Não há atividade desses cargos, né, sob o ponto de vista de distância, não há como fazer a direção clínica e técnica, né, através de disponibilidade, por exemplo, né? Não dá para ele ficar disponível na sua residência, esperando ser chamado, é presencial a atividade. A resolução ainda traz também alguns aspectos, porque o máximo que cada um pode assumir é por 2 instituições. Não se pode assumir direção clínica e técnica por mais de 2 instituições. Essa sempre foi a regra, inclusive da resolução, aquela mais antiga, né, da 1342, que eu mencionei para vocês logo no início, só checar se é esse número mesmo, 1342 de 91, já trazia essa regra proibitiva ou restritiva de, no máximo, 2 instituições por diretor. Agora, com essa atual, inclusive com a atual configuração, né, de UBSs, ambulatórios de especialidades, tal, em que há uma dificuldade, principalmente dos órgãos da administração pública, em indicarem um para cada unidade, a resolução, então, trouxe uma ampliação, e aí os médicos podem assumir a direção técnica por mais de 2 dessas instituições, especificamente falando, certo? Bom, acho que é isso. Esse é um tema que, como eu falei no início, gosto muito de debater, gosto muito de conversar. É uma responsabilidade muito grande que os médicos assumem ao serem indicados como diretores técnicos ou serem eleitos como diretores clínicos. Não são efetivamente preparados para isso, mas é uma atividade que ela é burocrática, não tem jeito. O médico tem que acostumar a fazer documento, protocolo,
fazer as comunicações e ter o registro delas. Não basta a conversinha de WhatsApp, tem que aprender a ir na instituição, redigir um texto, protocolar na instituição, protocola, faz sob recibo, que a gente chama, né? A parte que recebe, dá o recebido, dia e hora e quem recebeu. Faça isso para poder se respaldar, tá bom? Não são poucos os casos em que, infelizmente, os diretores técnicos e clínicos são chamados no Conselho de Medicina para prestar esclarecimentos, respondem a uma sindicância desgastante, e na maioria das vezes é uma questão que seria facilmente solucionada se houvesse um protocolo, um recibo, um documento que comprovasse que ele não foi omisso. Lembre-se disso, o maior pecado desses cargos é o pecado da omissão. O médico não pode se omitir jamais, jamais, jamais dentro da sua atividade de direção médica, tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua companhia aqui. Espero que eu tenha conseguido trazer alguns apontamentos interessantes sobre esse assunto. É um assunto que é eminentemente regulamentado por resoluções do Conselho Federal de Medicina. Não há uma regulamentação externa a respeito disso, exceto o decreto 2, né? E eu estou sempre à disposição de todos vocês nas minhas redes sociais. Tem o meu Instagram, Oswaldo Simonelli, tá aqui meu nome no cantinho aqui, Oswaldo Simonelli, Oswaldo _ Simonelli, é no meu Instagram, e um canal do YouTube também, que vocês podem ter acesso a diversos vídeos a respeito do direito médico, direito da saúde, também Oswaldo Simonelli, direito médico, tá bom? Muitíssimo obrigado, mais uma vez, parabéns à organização, e até breve. Um forte abraço. Obrigado.